contra o dunamis, o dinamis, contra a força que o mal tem inerente. Então vamos clamar em nome de Jesus e realizar o que temos que fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Você viu que o tema é profundo, né? Pastor Valmir, responda para nós. Como identificar batalha espiritual, o comodismo? Bom, é uma pergunta simples, mas complicada de responder. Né? Como identificar A batalha espiritual ou se é comodismo da igreja? o secomodismo da igreja? Deixa eu lhes contar uma experiência rápida, vou tentar suscitar. Eu, quando era seminarista, eu tinha uma professora de psicologia da religião e ela conseguiu me discipular de que o mal não podia se manifestar uma vez que Jesus triunfou na cruz. Então eu passei anos na minha vida negando a existência do diabo, batalha espiritual, eu não cria nisto, de hipótese alguma. Então, seminarista, terceiro ano, estava dirigindo o culto e uma irmã deu um grito e parou o louvor. E tinha um homem caído na porta. Esse homem caído, ela disse, esse homem me ameaçou e tal, e eu sabia que era demônio, pedi para ele vir aqui. Eu falei, se era demônio, ela não deveria ter pedido para vir aqui, né? Isso que o Tunala falou, né? Tal. E ninguém sabia fazer nada. Ok, então, aquela confusão levou o tempo todo do culto, e eu literalmente fiquei irado, muito irado, e eu fui para cima do camarada. Ele jogava banco, cadeira, e era uma coisa, e os irmãos não sabiam o que fazer, e eu fui lá e dei um soco nele. Aí ele caiu lá e se levantou e disse assim para mim, eu já terminei o que eu vim fazer. Valmir me chamou pelo nome, aí eu tremi, né, irmãos? Né? Preto fica branco rapidinho, né? E ele disse assim, Valmir, nós ainda nos encontraremos. Fiquei em crise, terminei o seminário, passaram-se 8 anos, fui pastorear Belfor Roxo, Rio de Janeiro, e morava em um apartamento ali em frente ao aterro do Flamengo. Veio um colega me visitar e nós fomos fazer caminhada. Ele disse assim, cara, tem um negócio ali, né, na praia, era uma sessão que tinha, e eles, vamos lá, eu falei, não mexa, ele não mexe com a gente não mexe com ele. Respondi assim para ele, não, vamos dar uma olhadinha, e já fomos até ali, e quando chegamos lá, tinha um rapaz travestido de mulher, e ele estava dando sessão espírita. Nós ficamos recuados, ele veio de costas, veio andando, chegou perto de mim, ele disse, como vai, Valmir? Desse jeito, irmãos. E o meu colega olhou para mim e disse, se vocês se conhecem? Eu falei, não. E ele dialogou comigo. Ali foi, pastor, foi uma abertura muito grande de que não existe esse negócio de comodismo, acomodação. A realidade espiritual, a batalha espiritual, a existência de anjos e de demônios é real. E nós temos que estarmos atentos e que equiparmos, como o pastor falou, a igreja para a realidade. Agora, é lógico que existem algumas comunidades que têm os demôniozinhos, né? Eu falo que são os demônios alfabetizados. E existem os demônios que se formaram em Oxford, né? Fez Harvard, né? Eles não atuam como atuam em determinadas comunidades, atuam a nível do campo das ideias, dos conflitos, das emoções. Parece que esses demônios, eles dizem assim, se a gente se manifestar como na igreja evangélica do país ao lado, eles vão descobrir que a gente existe. Então vamos ficar aqui atuando só no mundo da intelectualidade, né? Porque senão eles nos descobrem e aí quebram o nosso barato, né? Então a gente precisa conscientizar a igreja de que a batalha espiritual existe, as suas estratégias e as ferramentas que Deus dispôs a nós, para que possamos enfrentá-la e nos garantir a vitória que já foi nos dada em Cristo Jesus. Amém.
Pastor Márcio, o crente pode ficar possesso? Como lidar com a opressão e possessão? A depressão pode ser considerada uma espécie de opressão? A opressão, não entendi. A opressão. A depressão pode ser considerada uma espécie de opressão? Ok, entendi. Mas começa bom, com... pela primeira, crente pode ficar possesso. Existe uma doutrina de libertação muito forte, uma corrente muito forte, afirmando que crente pode ficar possesso. A grande maioria das pessoas que estão escrevendo sobre libertação no Brasil acredita nisso. Eu aprendi há muitos anos a respeito disso, fui instruído e ministrado por Russell Shedd. Eu quero repassar o conhecimento que eu recebi do pastor Russell Shedd. Russell Shedd explicou isso da seguinte forma: ele fala que o crente, ele afirma que o crente não pode ficar possuído pelo Espírito Santo, habitar nele, o diabo tomar um lugar, um espaço, onde o Espírito Santo já tomou, já assumiu. Mas Shedd, ele não desconsidera a ação que Satanás tem sobre a vida do crente. Ele não chama isso de possessão, ele chama isso de endemoniamento. É um forte ataque de Satanás sobre a vida de um crente, a ponto de desequilibrar ele emocionalmente, intelectualmente, aonde as ações daquele crente, momentaneamente ou por um período de tempo, podem ser ações onde o diabo, com essa opressão, essa pressão, um ataque externo, mas sobre a vida, sobre a mente, porque a Bíblia diz que é aqui que as coisas acontecem. Satanás ataca o crente na mente, são com as ideias. Então, dessa forma, o crente pode ser fortemente influenciado por Satanás a ponto de fazer algumas coisas, ceder a alguns pecados, se levantar contra pessoas. E quando eu ouvi isso de Shedd, já faz muitos anos, foi aonde eu busquei uma das perguntas que o meu coração tinha. Tá? Mas vamos falar, para chegar lá na depressão, a segunda pergunta, sobre as formas de ataque de Satanás. Uma das formas de ataque de Satanás é a tentação. Satanás fez isso com Jesus, ele tentou o próprio Senhor Jesus. Ele tenta, ele sabe, ele anda como um leão, vigiando você para te enquadrar e ver qual é a sua área de fraqueza, e ele vai atacar, ele vai tentar você na área que ele vê que você é fraco, pela toda a informação externa, a informação que você apresenta no seu dia a dia, e Satanás está de olho em você, através de demônios. A tentação é uma forma. A opressão é outra forma. Ele usa pessoas, ele usa o próprio reino das trevas para oprimir você, para desestabilizar o seu emocional, as suas convicções. A opressão. A outra forma é a obsessão. A obsessão, onde Satanás consegue ter vitória e você vai ficar obcecado por alguma coisa. Pode ser pela sua esposa, pode ser pelos seus bens, pode ser pelo seu trabalho. Alguns irmãos nossos são obcecados pelo trabalho, uma ação forte de Satanás sobre a vida deles, onde a família é destruída e ele não consegue perceber que existe uma obsessão, obra de Satanás na vida de uma pessoa. E o caso que vem da pergunta, que é se o crente pode ficar possuído, a possessão, é quando Satanás toma o domínio da mente e do corpo daquela pessoa. A força vai mudar, a capacidade intelectual está toda sobre os demônios. Ela vai falar coisas que ela nem conhece, ela vai falar às vezes línguas que ela desconhece, ela vai fazer coisas desconectas, ela vai atacar, porque realmente aí não é a pessoa, é o possuído, que o pastor colocou bem, é essa pessoa ou qualquer outro caso que você precisa repreender em nome de Jesus, usar a autoridade que a cruz estabeleceu para cada cristão e a gente vencer. Agora, a Satanás, ele é um ser extremamente... ele ataca as pessoas na área de fragilidade delas. Se uma pessoa está doente, porque a depressão, ela é uma enfermidade.
E se uma pessoa está doente, então essa pessoa, ela está vulnerável, às vezes, ao ataque de Satanás. Aí que envolve o cuidado da família, o cuidado da igreja, do pequeno grupo, a uma pessoa que está enfermo, está numa cama, está sobre uma enfermidade chamada depressão. Existe depressão, uma patologia, e existe a depressão que não é patologia, uma depressão que é mais causada por um convencimento do próprio Satanás. Então, uma pessoa que está muito deprimida, você vai lá e ora, ela tem duas possibilidades: ser curada de uma enfermidade real, ela toma medicamentos, e aí esses medicamentos são importantes e necessários. Uma pessoa que tem simplesmente um ataque de Satanás sobre a vida dela, e ela reage como se tivesse uma depressão, ela não precisa de remédios, ela precisa de cuidado, de amor, de carinho, e da oração, da autoridade que o crente tem, e às vezes aquela tristeza profunda, aquele momento, aquela situação de uma pessoa oprimida, simplesmente vai desaparecer de forma rápida, a partir do momento que o reino das trevas ali é desarmado com relação à vida daquelas pessoas. Mas não podemos considerar a depressão como uma enfermidade que precisa de todo um cuidado psicológico, psiquiátrico e medicamentos que precisam ser tomados. Amém. Pastor Valdir, só o poder da oração também não pode expulsar demônio? Só o poder da oração não pode expulsar o demônio? Deixa eu já colocar mais uma, que essa ficou fácil para ti, né? Ficou fácil. Uma pessoa manifestou em um momento de culto, foi expulso, e a pessoa confessou Jesus, então foi expulso pela oração. Em outro culto ela manifestou 2 vezes. O que você recomenda? Usa óleo? Essa pessoa era do candomblé. Nos oriente, por favor. Primeiro eu queria esclarecer uma coisa importante. Porque a nossa referência é a Bíblia. E a gente não pode fugir com questão da nossa experiência e a experiência sobrepujar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é arma espiritual é a palavra de Deus. Você fala, então, oração não é arma espiritual? Bem, tecnicamente falando, não, né? A oração, ela tem outro propósito. Ela tem o propósito de você dialogar com Deus. Então, se um demônio está manifesto, eu vou fazer o quê? Eu vou falar com Deus? Só se eu vou orar a Deus, pedindo para Deus me fortalecer, abençoar aquela pessoa. Mas isso não é o enfrentamento do mal. É claro que isso daí é uma teologia popular, né? As pessoas fazem isso, elas falam, não, a oração é uma arma, né? Os católicos falam também, né? A reza utilizando o terço é uma arma. O que a Bíblia diz que é a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a declaração da palavra de Deus é o fundamental no enfrentamento do mal. Primeiro, é fundamental porque vai trazer para nós a autoridade que Deus estabeleceu. A autoridade de Deus funciona como? Pela palavra de Deus. Quando a gente pronuncia a palavra de Deus, nós também estamos clamando pela nossa Constituição, como se estivéssemos diante de um tribunal. Então, é o argumento, vou chamar de legal, para a gente ter apenas uma figura, né? Para poder lidar com isso, a gente está estipulando um argumento legal em que o tribunal vai dizer, a razão está aí. E foi assim que Jesus Cristo fez. No enfrentamento de Jesus no deserto, Jesus utilizou a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que é necessário clamar pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus, no nome de Jesus Cristo. Isso é, vamos dizer assim, é a fórmula para lidar. Aí você me pergunta, mas e se eu ficar orando? Irmão, Deus vai te ouvir, claro, você é crente, né? Você clamar, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não estou usando a estrutura que eu deveria ter aprendido, mas não aprendi ainda. Então, estou clamando que o Senhor livre essa pessoa do mal. Eu creio de coração que Deus vai te atender. Mas
quando nós estamos lidando, e agora estou falando com os irmãos a respeito de treinamento, equipamento, de entendimento, discernimento do que a palavra de Deus diz, numa hermenêutica correta, ora, é só ver os casos que a Bíblia apresenta de endemoniamento, foi mandado o demônio sair, entendeu? O apóstolo Paulo não foi praticar oração no momento que aquela jovem estava lá, e anunciando, falando elogios da parte de Satanás. Ele falou, ora você, né, filho de toda injustiça, e mandou embora, né? E Jesus Cristo também expulsava, a Bíblia diz que ele expelia, são os nossos exemplos. Então, eu não quero desfigurar que a oração tenha autoridade e poder. Tem muita autoridade e poder, e Deus nos responde. Mas na ação contra o mal, no enfrentamento do mal, irmãos, nós temos que tomar uma posição de autoridade que Deus nos deu e dizermos a palavra, ou diretamente a palavra que a Bíblia diz, ou basearmos o que estamos falando, a ordem, na palavra de Deus. E aí nós vamos ter resultados. E esses resultados, irmãos, são fortes. Eu quero contar bem rapidamente, eu sei que quando a gente começa a falar, o tempo vai embora, né? Mas eu vi uma classe de adolescentes em que eles trouxeram um visitante, e aí aquele visitante ficou endemoniado. Aí trouxeram para eles não sabiam o que fazer, aí eles tinham lá uns Novos Testamentos, trouxeram o Novo Testamento para o endemoniado, entendeu? Está aqui a palavra de Deus. Ele pegou o Novo Testamento e rasgou no meio. Aí alguém falou assim, não, você levar uma Bíblia. Pegava uma Bíblia e deram para ele, né, botavam na cabeça dele. A palavra de Deus, botavam na cabeça. Aí ele pegou a Bíblia, rasgou no meio também. Aí ficou todo mundo assustado. Chamava o pastor da igreja. E a gente estava nesse contexto da igreja, chamava o pastor da igreja. O que o pastor da igreja fez? Ele foi lá, falou, qual é o problema aqui? Aí falou, ele está rasgando, não aceitou o Novo Testamento. O pastor pegou o Novo Testamento de Gideão, botou no bolso dele e falou assim, em nome de Jesus, deixa aqui. E o sujeito bufando, os olhos virados, branco, entendeu? Aí o pastor, vai ficar aí. Aí, ele deixou o Novo Testamento no bolso. E o pastor foi embora para tocar o culto. Passou um tempo, quando a gente vai voltar de novo para a sala, para ver os adolescentes, estava a pessoa lá endemoniada do mesmo jeito, parada lá com o Novo Testamento no bolso. Aí a pergunta é o seguinte, os adolescentes estavam orando? Estavam, todo mundo orando, todo mundo clamando. Eles, aquela possessão ficou ali retida. Aí eu falei, vai diante dele e manda sair, porque é isso que a Bíblia manda fazer. E é muito bonito quando a gente vê isso. Aí o adolescente foi e falou, em nome de Jesus sai, entendeu? E a pessoa ficou boa e se converteu, entendeu? A experiência aconteceu em Brasília, uma das nossas igrejas, e a pessoa está lá na igreja até hoje. Então, eu quero dizer, a oração tem muito efeito, mas nós precisamos tomar essa palavra de ordem e realizar o que a Bíblia manda a gente fazer. Amém? Posicionamento, né? A pessoa precisa se posicionar. E quanto à outra pergunta, pastor, já se manifestou mais 2 vezes depois que aceitou Jesus. Como que esse pessoal procede agora, entendendo que essa pessoa veio do candomblé? Teve mais de uma possessão depois que ela já se manifestou, Isso. né? Irmãos, é uma clareza muito grande aqui. A pessoa precisa ter Jesus no coração. É isso que resolve. A minha prática, e eu quero dizer para os irmãos que eu tenho muita prática, realizo isso por causa da evangelização, eu sou um missionário. Então, quando você evangeliza, você vai encontrar os casos, e são muitos casos. Quando eu vou numa igreja, eu tive esses dias numa igreja, interior do Rio de Janeiro, eu falo assim, essa senhora
ela veio de um contexto de magia, aceitou Jesus no domingo, e ela já está aqui, acho que quinta, sexta vez que fica possessa. E ela tirava o sapato, quando tirava o sapato, todo mundo saia correndo. Sabia que ela ia ficar possessa. A entidade que ela trabalhava tirava o sapato. Mas ela já se declarou cristã, está indo nos cultos. Aí nós clamamos o nome de Jesus, aquele espírito saiu. Falei para ela no mesmo instante: minha irmã, você precisa tomar uma posição com Jesus. Ela falou: mas eu já fui na frente, pastor. Eu falei: mas eu vou explicar para você quem é Jesus. E eu falei quem é Jesus Cristo para ela. E quando eu acabei de falar sinteticamente quem é Jesus, eu falei: você então, que já foi à frente, você confirma agora, aqui, para Jesus, que você o quer como teu Senhor? Ela falou: eu confirmo. Você confirma aqui, diante dos irmãos que estão aqui, que você não aceita nenhum favor, que você não aceita nenhuma ingerência do inimigo, que você não quer mais nenhum envolvimento com esses espíritos? Ela falou: eu confesso, eu não quero não. Eu falei: então diga isso. Aí ela falou: eu quero Jesus na minha vida, e eu não quero mais nada com esses espíritos. E começou a chorar. Nós a abraçamos, uma irmã veio, a abraçou também, e aí eu levantei, ela estava na cadeira, eu levantei, e eu falei: em nome de Jesus, o Senhor Deus é sobre a tua vida e não voltará mais. Aí passavam os domingos e tudo, né, os dias, e a notícia que eu tenho é que ela está uma bênção na igreja. Então, se continua havendo possessão, é porque não converteu direito, entendeu? Implodiu o prédio, caiu um monte de coisa, mas não caiu tudo. Porque quando o Espírito Santo, irmãos, ele reveste o crente, sela o crente, usando Efésios 1, né? Amém? Amém. Pastor Valmir, me ajude com essa aqui. Como passar a visão da batalha espiritual para uma igreja de mente fechada? Quais pontos devem ser observados ao iniciar grupos de intercessão? Ok. Eu vou falar da nossa prática. Nós temos um ministério de intercessão, o pastor Valdeir esteve lá e ministrou para o nosso grupo de intercessão. A gente entende que a pessoa que vai para um ministério de intercessão, e quando você vai equipar um ministério de intercessão para áreas de confronto, como o pastor Valdeir colocou, você tem que levar em consideração a maturidade espiritual daquele crente, né? A firmeza doutrinária que ele tem. Se tem uma área que é extremamente complexa, é a área que nós chamamos a área da libertação. Porque você tem várias correntes, como o pastor Tunala colocou, e aí você precisa alinhar, né? Discipular no contexto de firmar. Então, o que é que nós fizemos? Quando nós decidimos que não queríamos apenas ter um ministério de oração na igreja, mas um ministério de intercessão, e ele atua nos cultos, ele atua nos ministérios, nós firmamos a classe de discipuladores e intercessores. E aí nós ministramos, nós que falamos, o pastor da igreja ministra, nós levamos homens como esses homens aqui para ministrar gente que vai nos capacitar, equipar usando ferramentas. O texto bíblico diz que o nosso povo perece por falta de conhecimento. Então, não é que o povo não creia, mas como que eu vou militar, não é? Então, a gente precisa militar sobre isso. Então, nessa área, o que nós fizemos, pastor, foi assim: tinha um ministério de oração da igreja, ministramos uma série de estudos baseado no livro Batalha Espiritual de Sam Tipton também. Começamos a ministrar, depois fizemos seminários de intercessão para capacitar o ministério da intercessão. E uma coisa que foi dito, claro, é assim: quando você ora e evangeliza, o capeta aparece. Não tem. E não precisa você aderir ao ministério caça-demônios, não. Não precisa aderir. Mas Jesus veio, está lá nos evangelhos, claro, que ele veio para expor em liberdade os cativos do diabo.
não é? E nós precisamos ir sim, para cima também. Garantida a promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, o ministério da intercessão, ele precisa ter estudos específicos sobre o assunto, levarmos pessoas experientes da área e que tenha referência e credibilidade doutrinária sobre esse aluno. Existe muito sensacionalismo, muita especulação sobre. Nós criamos um material, o Tunala usou um material em Bacaxeri, A Verdade que Liberta, que foi traduzido pelo pastor Silvado lá, do Neil Anderson. Quer dizer, nós ministramos aquele material, depois compramos o livro do Valdeir também, que a junta lançou, levamos o Valdeir para capacitar, e aí o bicho pegou, viu, irmãos? O bicho pegou lá, foi demônio lagartixa, demônio sapo, demônio aranha, demônio barata, e aí eu comecei a entender porque tinha tanta gente oprimida, tanta gente encarcerada, tanta gente sendo manipuladas por espíritos de enganos. A atmosfera da igreja foi outra completamente. E aí houve sucesso na evangelização. É imediato, tá bom? Amém, obrigado, querido. Pastor Márcio Tunala. Pessoas que participam de um grupo de PGM e não evoluem na vida espiritual, o que fazer se a igreja não tem um ministério de libertação? Bom, primeiro que a igreja, o ministério dela é de libertação. Pregar o evangelho, 4 leis espiritual é libertação. Então, a gente não pode simplesmente sistematizar um ministério ou achar que ele é necessário. Na realidade, o que a igreja precisa chama conhecimento. Foi citado aqui já. A igreja precisa ser discipulada. O pequeno grupo precisa ser discipulado. O ministério de ensino, ela é fundamental na área do crescimento em batalha espiritual, como qualquer outra área. Então, a igreja precisa, sim, desenvolver. Como é que o cristão, o membro da igreja, o membro do PGM, ele vai fazer para ele, de repente, quando ele tem uma sede, ele quer conhecer um pouquinho mais? Bom, tem vários autores e vários livros. Aí é que está a grande questão e o grande problema no Brasil. Você tem hoje aí, no catálogo de Igreja Multiplicadora, o livro do pastor Valdeir. É corajoso de escrever para o nosso povo batista sobre batalha espiritual. Agora, quando você vai falar, tem mais quem? Fica muito difícil você comprar livros, a gente usa. Por exemplo, pastor Valmir falou a respeito de Neil Anderson. Nós usamos o material de Neil Anderson, Quebrando Correntes, é um livro-chave, mas nós temos posicionamentos contrários a Neil Anderson. Neil Anderson, por mais conhecedor, muito bíblico em 90% do que ele escreve, ele crê, por exemplo, em possessão de crente, e ele crê também na doutrina da maldição hereditária, de uma forma que não é a perspectiva que nós temos como denominação batista. Não é a perspectiva que eu tenho no tema. Isso não desqualifica o Neil Anderson, porque ele é um dos grandes, gigantes estudiosos da libertação. Mas nós precisamos ler esses autores com esse olhar crítico. Mas quem é que está discipulando? Se é que dá para usar essa palavra, está mais para amaldiçoando o Brasil na área de batalha espiritual. Bom, um dos maiores líderes que nós temos no Brasil e que trata batalha o tempo inteiro na sua doutrina, chama Edir Macedo, escreve sobre e doutrina um país inteiro na televisão sobre batalha espiritual. Aliás, é o tema principal deles. Você tem, talvez a geração mais nova não, mas dentro do nosso povo, a grande maioria leu Rebeca Brau. Rebeca Brau é fantasia pura. Rebeca Brau, ela consegue achar nome para demônio e característica do reino das trevas que a Bíblia, nem nos apócrifos, a gente consegue achar. Então, Daniel Mistral é um outro que muito lido, inclusive, entre o nosso povo. Daniel Mistral é um cara, eu acredito que é um servo de Deus,
um homem que foi salvo e restaurado e foi tirado do satanismo. Mas ele traz a teologia, se é que dá para chamar assim, o entendimento e o conhecimento, por exemplo, do satanismo, e ele aplica isso de uma forma muito distorcida no nosso meio, e escreve os livros muito lidos, são best-sellers na área de libertação, Daniel Mistral. E tem outros que a gente poderia citar, né? Peter Wagner, por exemplo, que traz doutrinas que às vezes eu escuto, gente, da Igreja Batista, as pessoas falando em demônio territorial, demônio familiar, e são doutrinas que não são bíblicas, não tem embasamento bíblico, não tem fonte bíblica. Então, para a gente crescer, a gente precisa discutir esse tema à luz da palavra. Para o nosso povo crescer, o nosso povo precisa ser colocado em fora de discussão. Isso tem um nome para a gente, chama Escola Bíblica Dominical. Então nós precisamos discutir biblicamente o tema. A gente tem muita lenda do reino das trevas nas nossas igrejas. Cristãos falam para mim que eles tiveram uma questão de endemoniamento e mandou a pessoa declarar o nome de Jesus, que o demônio não conseguiu de jeito nenhum. Falei, mas que demônio é esse? Esse demônio deve ser muito ruim, porque a maioria dos demônios declara sem problema nenhum o nome de Jesus. Inclusive, a primeira grande declaração sobre quem era Jesus na Bíblia foi Marcos capítulo 5. Quem falou e revelou Jesus pela primeira vez foram os demônios que estavam naquele homem, que colocou ele como Cristo, o Filho do Deus vivo, e ainda se dobrou, se jogou no chão e se rendeu. Jesus teve um diálogo com os demônios ali, como Jesus teve um diálogo com Satanás no deserto, e a gente olha e fala assim, mas por que Jesus está de conversinha com o demônio e com Satanás? Essa conversa de Jesus com Satanás ou com os demônios é para você e para mim, para a gente entender e aprender que Satanás a gente vence com as declarações, sim, a autoridade que vem de Deus, e o nome de Jesus é quem tem a autoridade, e que o diabo vai se intentar. A Bíblia fala assim, resista Satanás, e ele vai fugir. Então ela está falando, se prepara porque ele vai atacar. E você é crente, resista, fuja de Satanás. Então o conhecimento é o que vai ajudar uma igreja. Aqueles que estão influenciados por a área de doutrina mais promiscuizada, vamos usar essa palavra aqui na igreja, é essa área, porque tem muita besteira se pregando que não é bíblica. A gente precisa combater com a verdade, combater com o diálogo com a escola bíblica, combater com ensinamentos que sejam de fato bíblicos, nos protegendo dessa turma toda que eu falei. E para fechar, quero falar mais uma, Neuza e Tioca. Corre, mas corre muito quando você encontrar um livro dessa pessoa. Por quê? Porque é fantasia, é antibíblico o material e a prática. Ela fala verdades, fala como todos eles falam verdades. Só que em meio a verdades vem tanta mentira e confunde tanto o povo. E eu estou sendo claro e objetivo, porque nós estamos num tempo que precisamos ser claro e objetivo com relação ao ataque da doutrina das trevas entrando em meio à igreja, como fala Paulo, Gálatas, protegendo a igreja das falsas doutrinas. Amém. Pastor Valdeir, é uma questão que está em voga, né? Na questão de suicídio de crentes, inclusive de pastores, tem influência das trevas ou não? É um espírito de morte, né? Um espírito de morte, Satanás. Mas eu queria explicar uma coisa, irmãos. É porque tem duas situações, né? Como a questão da depressão. A gente divide em teologia moral 2 tipos de suicídio. A gente fala do suicídio moral e o amoral. Vou dar o exemplo do amoral para vocês entenderem. O prédio está pegando fogo. A pessoa está terrivelmente assustada com o fogo. E ela vai e se joga da janela. Entende? É alto. E ela morre. Então, qual é a decisão de razão, de moral, de escolha que ela teve diante daquele fogo? Não teve raciocínio de escolha, juízo moral. Então a gente diz que houve um suicídio, porque ela se jogou.
mas esse suicídio é amoral, não envolve moralidade. E outras coisas podem acontecer. Ó, a pessoa diante de um perigo, diante de armas, ela pode correr e tomar uma situação e morrer. E se a pessoa tiver quimicamente alterado, e algum tipo de depressão, você sabe que faz isso, hormônios fazem isso, uma pessoa que tiver quimicamente o seu corpo alterado, ela pode não ter raciocínio e cometer suicídio. Esses dias aconteceu lá em Brasília, eu fiquei triste com o que fizeram com o nosso colega em Brasília, né? Porque eu conheci, meu amigo, né? Eu conheci. Eu sei que ele estava enfermo, estava doente, entendeu? Estava em tratamento, o tratamento não deu certo, os médicos iam trabalhar a questão do sódio no corpo dele, e não deu tempo. Não deu tempo, ele suicidou. Aí sai logo na internet, sai tudo, o pessoal faz conferência, e usaram ele como case, né? E eu fiquei muito entristecido, porque foi um caso amoral. Está doente, tem depressão, sem capacidade, com delírio. A pessoa que tem delírio, ela tem capacidade de decidir o quê? Não tem capacidade de decidir. Então, nesse caso, que as pessoas usam, mais um pastor se suicidou, foi o último caso que teve, entendeu? Foi amoral, não foi imoral. Agora, se a pessoa está em fuga, acha mais fácil, e aí não tem consideração pela família, não tem consideração pela palavra de Deus, não tem consideração pelo seu compromisso em Deus, pela valorização da vida, aí sim, nós temos um outro caso. Está bem claro isso, irmãos? Então, vou lhe contar um caso de Espírito Santo, Vitória. Bairro chamado Cobi, em Vitória, não sei quem conhece. A menina, na casa, não foi encontrada, uma menina de mais ou menos uns 6, 7 anos. E aí, na hora da noite, procura, aí viu que a porta do sótão estava aberta. Aí todo mundo corre e sobe para ver. Ela estava do outro lado da gradezinha, tem um terraço, uma coisa lá em cima, e ela passou do outro lado, diante do precipício, entendeu? Perto ali da linha de trem. Uma coisa terrível. Aí a mãe assustada, o que você está fazendo aí? E tudo, e ela falou que ia pular. E aquelas coisas todas aí, alguém pegou e a chamou. Deu, calma, o que está vendo? Ela falou, o monstro está aqui. E ele está querendo me pegar. E ela ia pular, irmãos, por causa do monstro que ela estava vendo. E alguém pegou, clamou o nome de Jesus, segurou a mãozinha dela, e ela pegou e passou para o lado de cá, aí abraçava a menina. Ela estava realmente dentro de uma opressão, estava com um pesadelo, e depois via a opressão fora do pesadelo, e por isso ela ia pular. Então, para vocês verem a diferença, né? Nesses casos de pastores, a gente tem que definir, já que a pergunta é sobre pastores. É amoral? É imoral? O que está envolvido nisso? Né? Então, a gente precisa saber. Se é o pecado, é a injustiça, é a iniquidade no coração que levou a esse ato de desespero, então, nós temos aí a ação pecaminosa, está muito claro. Mas se não for isso, a gente precisa estudar melhor e precisamos ter misericórdia da biografia e da família. Amém? Amém, amém. Para nós cumprirmos o nosso combinado, vamos pedir aqui para o pastor Valmir fazer as suas considerações, e pensando que esse é um tema extremamente delicado, e como lidar com esse tema na igreja com equilíbrio, né? Para a gente fechar esse momento aqui, pastor. Amém. Esse é um assunto, uma temática que deve ser abordado. Agora, eu quero pegar o gancho aqui do Quito, colocou alguns, é muito complexo quem vai abordar esse tema. E alguns de vocês não conhecem o pastor Valdeir. E ele não me pediu para fazer isso, mas a minha igreja atingiu um nível de maturidade nesse assunto, porque você precisa levar pessoas que tenham experiências, tenha fundamento bíblico, coerência nessa temática. Ele abriu
um trabalho no Vale do Amanhecer. Esse homem pesquisou, tem treinado os nossos missionários, e a minha igreja estava tão ávida a enfrentamento e confronto espiritual, que eles estavam lendo de tudo. E eu tive que fazer uma fogueira santa, figurativo, né, irmão? Eles assim, não, nós precisamos de alguém do nosso meio, que tenha conhecimento, experiência, para nos equipar. Então nós fizemos um seminário de liberdade espiritual, onde ele foi falar. Eu tenho um posicionamento que é assim, eu acho que o evangelho ele é completo, e a pregação da palavra cura, liberta, restaura. Então eu tenho a resistência a implantar culto de libertação na minha igreja. Eu acho que isso. Tenho dificuldade de entender que a pessoa tem um ministério de libertação. Tenho dificuldade com essas coisas. Eu acredito que o evangelho ele é completo para o homem como um todo. Então Deus salva, né, aquele jargão, Deus salva, cura, liberta, restaura, santifica e equipa. Então, mas nós precisamos capacitar a igreja para essa realidade. Então a minha palavra de encerramento aqui, você tem que trabalhar essa temática, você tem que equipar a igreja, equipar os santos, e equipar o santo é trabalhar essa área também. E um nome que eu recomendo é o nome do nosso missionário. O nome dele, a obra dele, para que você tenha equilíbrio e saúde espiritual dentro da sua igreja. Isso, já que o pastor fez a propaganda, o pastor Valdir tem um livro, né? Fazendo discípulos no mundo em trevas. Então você pode adquirir lá no stand lá de livros, adquira o livro para conhecer. Pastor Márcio, suas considerações. Amém. Quero terminar falando, a gente falou muito em ataque de Satanás com relação à pessoa. Mas eu queria terminar falando sobre o ataque de Satanás com relação a estruturas. A gente sabe e a gente está vivenciando no Brasil um forte ataque de Satanás sobre as nossas estruturas, sobre as nossas instituições estatais, governamentais e também privadas. Quando Satanás ataca um ministério no Brasil, por exemplo, da educação, e ele consegue ter cativo professores, ele consegue derrubar, oprimir muita gente. Quando ele ataca o Ministério da Educação e ele gera corrupção, eu falo que essa obra não é uma obra que a gente pode atribuir só a Satanás. É o coração do homem que vive nas trevas e a ação e o domínio e a liderança de Satanás e seu reino sobre pessoas. O estrago é muito grande. Se nós não temos, como igreja, a visão do nosso papel, da intercessão, sim, e de lançar, sim, comprar, sim, essa briga, entrar nessa batalha e orar, para que todas essas questões que nós estamos vivendo no Brasil possam ser vencidas por um Deus que tem todo o poder, que é muito simples para ele essa briga. E ele escolheu e nos deu a tarefa de entrar nessa batalha para vencer. A vitória está na cruz, é de Jesus. Mas nós precisamos nos levantar. Então existe possessão de estrutura. Existe o diabo agindo em cidade. O missionário que trabalhou dentro, por exemplo, do Vale do Amanhecer, em Brasília, ele está num ambiente. Isso não é demônio territorial, não, gente. Não é demônio territorial, não. É realmente Satanás tentando atrair e destruir a vida de pessoas através de uma ideologia, através de uma religião, de uma seita, aonde ele consegue ter o domínio. Então a gente tem que estar atento para isso também. O bairro onde você mora, a cidade onde você mora, existem castas de demônios trabalhando em prol da destruição de vidas. E a igreja do Senhor Jesus, ela é o luzeiro, ela é o escudo, de fato, que pode abençoar uma cidade e começar a mudar. Os indexadores de violência no Brasil, para mim, tem a ver com possessão de estrutura. E a gente precisa comprar essa briga, a igreja, e precisamos mudar isso. Amém. Ele já respondeu mais uma das perguntas que eu não consegui fazer, tá? Pastor Valdir, suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Estou muito agradecido de vocês estarem aqui. Nós precisamos conversar mais sobre isso, entendeu? Precisamos colocar isso mais dentro da igreja, dentro dos nossos seminários. Eu fui professor na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Nós colocamos num semestre
uma disciplina de como identificar. Foi muito proveitoso a gente lidar com isso dentro da Faculdade Teológica de Brasília. A gente queria saber, ver a questão psíquica, né? A questão mental, as doenças mentais, as manias, a questão cultural e a questão espiritual do mal. São coisas que podem ser treinadas para a identificação. A gente faz isso, para as pessoas poderem entender. Nós estamos esses dias escrevendo mais sobre isso. Vai sair um outro livro pela Junta de Missões Nacionais. Estamos escrevendo já e ajudando nisso, na identificação desses fatores e no entendimento do que se pode fazer. Mas são muitas estruturas, né? A carne, né? O diabo, o mundo. O mundo é uma estrutura que a gente precisa entender, porque ele age em oposição aos interesses de Deus. Existe um problema de interesses, de choque de interesses entre o mundo de trevas e a igreja. Nós precisamos agir. Outra coisa, doenças espirituais. É um mito para muita gente. Olha, a Bíblia fala, Jesus fala. Olha, essa senhora estava há 18 anos cativa de Satanás, assim Jesus fala, cativa de Satanás. O texto diz, até no texto grego, né, um espírito de enfermidade. Então, a gente precisa entender essas coisas. A Bíblia distingue enfermidade de espírito de enfermidade. O que é isso? É um confronto, é uma luta contra o mal. Então, eu digo normalmente para os meus alunos no seminário, eu falo, ora, se a aspirina cura a tua dor de cabeça, toma aspirina, entendeu? Quer tomar um outro remédio, toma lá o AS. Se o antibiótico vai funcionar, o médico receitou, toma antibiótico. Uma senhora falou comigo numa igreja, eu tenho problema com o meu remédio de tarja preta. Eu falei, você tem um esparadrapo? Aí peguei o esparadrapo, botei, pronto, agora a tarja é branca. Entendeu? A Bíblia fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, amém? Do Pai das luzes. Então, se é bom, se está realizando a obra vem de Deus, é provisão para nós, amém, irmãos? Então, temos que entender essas coisas. Mas tem momento que temos que ver, estranho, causa estranha, surgiu do nada, ninguém responde. Aí eu acho estranho, mais ainda, que a igreja não se une e fala, irmãos, vamos orar, vamos clamar pelo irmão, falando tal, que está passando por isso, e ninguém sabe o que é, e está esquisito, está atrapalhando, está travando a vida dele. É o momento da igreja exercer autoridade, amém? Então, eu agradeço a oportunidade e quero dizer para os irmãos, a gente realmente precisa orar mais, amém? Amém. Muito obrigado, amados, pela disposição, obrigado vocês pela participação. Quero agradecer e pedir perdão para aqueles que enviaram alguma pergunta e ainda não deu tempo para ser respondida. Vamos orar para a gente encerrar? Pastor Valmir, ora para nós encerrando aí. Pai Supremo, nós queremos louvar o Teu nome por todo esse despertamento que o Senhor tem trazido à nossa convenção. Que cada igreja representada aqui como agência do Teu reino seja capaz de receber de Ti, ó Deus, iluminação sobre essa temática. E de que os Teus servos, ó Senhor, sejam equipados no entendimento de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. E que as nossas armas não podem ser carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus, para desfazer sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja na carne, seja, Senhor, no império espiritual, trevas e luz, seja no mundo, porque tudo que há no mundo, tudo que é do mundo pertence ao Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos por tudo, e em tudo te damos graças no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, amados. Obrigado aos queridos que nos apoiaram aqui também. Eduardo, ali, amém.